Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Clicou, vendeu. O seu classificado digital. Você sabe o que é dano moral? Fique ligado agora no TPM que você vai ficar sabendo já já. Olá, boa noite. Hoje nós estamos recebendo o advogado Dr. Fábio Luiz Marcondes Mascarenhas e vamos falar a respeito de um assunto muito polêmico e muito interessante. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no programa TPM. Eu já gostaria que o senhor esclarecesse o que são danos morais, porque todo mundo, essa indústria dos danos morais, a gente herdou dos Estados Unidos, e como que é isso hoje na realidade, dos Estados Unidos e aqui no Brasil? Perfeito. Bom, primeiro boa noite Luciana, boa noite Zé. Realmente, danos morais é um assunto muito interessante e é um assunto relativamente recente no Brasil. Né? Nós começamos a falar de danos morais de uma forma mais frequente no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988. Até então havia uma discussão no Brasil se o dano puramente moral seria indenizável. Tá? Certo. Você mencionou esse caso dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, realmente lá pode-se dizer que existe uma indústria dos danos morais. No Brasil até pode-se dizer também, mas lá, por exemplo, a gente sabe de casos de uma mulher que caiu de uma escada e foi indenizada por 9 milhões de dólares. Gente, vou lá cair. Nossa, eu quero quebrar seu pescoço. Isso, inclusive, citado em doutrina, né? Então, documentado. Não é o caso do Brasil, né? Lógico que danos morais, eu acho que a gente tem que falar dentro da nossa realidade, que é importante, né? Eles são os danos, portanto, são prejuízos causados à esfera íntima da pessoa. Mas não é apenas isso, né? O que eu posso dizer? É aquela ofensa à honra, à dignidade, aos direitos fundamentais da pessoa, aqueles direitos que são próprios dela, personalíssimos. Valores. Certo. Mas não só isso, porque, por exemplo, a pessoa jurídica, a empresa, ela é passível de dano moral também. Sim. Então, por exemplo, se o nome de uma empresa for de alguma forma difamado, né, caluniado, a empresa tem direito sim a entrar numa ação e pleitear danos morais. Isso, inclusive, está pacificado já nos tribunais superiores do Brasil. Né? Então, a gente pode conceituar danos morais como sendo aqueles danos que afetam a esfera extrapatrimonial, ou seja, não é aquilo que reflete diretamente no bolso, mas ao nome, aos direitos personalíssimos, à honra, né? A imagem da pessoa. É um negócio assim que é uma discussão muito ampla que envolve uma série de direitos que não os patrimoniais, porque no Brasil nós temos os danos patrimoniais, ou danos materiais, e os danos morais. Não existe outra espécie de dano. E dentro dos danos morais, até acho que é um negócio bem adequado, estão também os danos estéticos. Então, quando é gordo, chama um outro de gordo, de magrelo, de feio. Isso aí é dano moral também, mas o dano estético, que é uma espécie de dano moral, é aquele dano, por exemplo, uma mutilação, por exemplo, perdi um dedo, ou de alguma forma uma cicatriz, por exemplo. Por exemplo, imagina uma modelo que por culpa de um terceiro acaba tendo uma cicatriz assim, que não tem mais como consertar, não tem cirurgia que repare. Isso gera um dano moral. No caso da modelo até vai gerar também um dano material, porque ela vive daquilo, né? Mas também tem um dano moral. Mas você explicou, deu pra gente entender, eu acho que legal esse contexto dos danos morais. Mas eu quero te perguntar uma outra coisinha. Como vocês, o advogado, o juiz, não sei, pode comprovar quando uma pessoa realmente é vitimada com danos morais, não no caso, por exemplo, em relação ao nome, ao foro íntimo dela. Entendi. A moral mesmo dela. Como é que se comprova para que se dê uma sentença, para que se defina perfeito. Isso é um aspecto realmente interessante. Por que acontece? O dano, para você comprovar o dano, na verdade, para que exista o dano, é necessário que exista uma conduta de um terceiro, um ato de uma pessoa contra um terceiro, que no caso é a vítima, tá? Que esse ato seja praticado de forma culposa, dolosa ou culposa, ou seja, não necessariamente que ela tenha intenção, ela pode até não ter intenção, mas por uma forma culposa acabou causando esse dano a essa pessoa, tá? E precisa que haja uma relação entre essa conduta do agente, do ofensor,
com relação ao resultado que foi provocado na vítima. Agora, o que você diz que é o prejuízo, como é que eu vou saber se aquela pessoa sofreu dano moral? Difícil, né? É difícil, mas por isso que hoje os tribunais brasileiros, os juízes, consideram isso uma posição praticamente pacífica, de que o dano moral, o prejuízo moral em si, que é um elemento só do dano, ele não é passível de comprovação, porque não tem como entrar no espírito da pessoa para saber qual foi a repercussão disso no espírito da pessoa. Porque no caso, cada pessoa é cada DNA, que tem os seus conceitos, né, de princípio, de valores, de família, de diabo. Exatamente. Para você não é para mim, né? É claro que dependendo da circunstância, você pode saber se, por exemplo, num determinado caso, o prejuízo ou a repercussão dentro da pessoa foi maior ou menor. Certo. Né? Então, quer dizer, uma mãe perdeu um filho, né? É diferente, o sentimento materno é diferente do sentimento paterno. Então tem todo esse aspecto. Mas essa repercussão dentro da pessoa, o prejuízo, esse não é passível de comprovação. Então, para que tenha o dano moral, basta eu comprovar que houve um ato, que esse ato me atingiu de alguma forma, aí a extensão desse... Mas necessário será uma testemunha, ocular, visual, porque também não adianta eu falar uma coisa, o outro acha que não é, como é que fica? Testemunhal é uma prova importante no dano moral, ou às vezes até documental também. Ah, sim, documental também. Por exemplo, aí... O e-mail. O e-mail é um caso, uma declaração em jornal, né? No caso, por exemplo, uma negativação do nome de uma pessoa no Serasa, por exemplo, de forma indevida. Isso gera dano moral também. Agora vamos saber nas ruas se as pessoas sabem o que é dano moral e se elas já passaram por algum tipo de situação desse jeito, constrangedora, né? como dano moral. Vamos assistir. Você já foi vítima de danos morais? Eu, em especial, não, mas conheço algumas pessoas que já o foram. Já fui vítima. E conte pra gente como foi. Bom, foi com um ex-marido meu, antes da gente fazer a separação, então ele era muito humilhante, ofendia muito. Eu já fui vítima, assim. Uma experiência deselegante, viu? Cheguei para trabalhar na academia, a pessoa falou, né, aquela tal discriminação e, não virou nada. É difícil essa situação, né? Realmente existem situações que as pessoas são expostas, na verdade, né? Que é uma situação muito constrangedora, como sem essa, dúvida. né? E nesse caso aí do rapaz, que como negro, isso daí, a discriminação entra nos danos morais? Como que é? Ou danos morais é discriminação? No caso da discriminação, no caso racial, além de gerar dano moral, tá? Isso é crime. Então isso é crime. Então, a gente inclusive tem alguns casos, nem sempre um dano moral vai ser necessariamente um crime, porque quando a gente fala em dano moral, a gente fala da responsabilidade civil, na esfera civil. Por exemplo, igual aquela mulher que o marido brigou, colocou em situação vexatória, falou, na separação, isso é um dano moral. Também. As relações familiares do direito de família também podem ser já dano moral. Um exemplo, por exemplo, no caso de separação, que é um caso, por exemplo, de adultério, né? Comprovando-se essa situação, isso está pacificado já que gera dano moral, seja em relação ao homem, seja em relação à mulher. Um outro caso também interessante no direito de família é aquele caso de abandono afetivo ou abandono moral. Isso é um absurdo. Isso Por exemplo, o casal é separado, aí o pai nunca mais quer saber. Estou pagando a pensão, não quero mais saber. Isso também gera, quando paga. Isso gera dano moral também. Porque, gente, olha, o que as crianças querem é atenção, carinho, né? Sem dúvida. Porque vale muito mais que dinheiro, né? É verdade. Aliás, o direito nosso devia ficar mais, eu acho, atento aos danos morais do que até materiais. Porque dano moral eu acho que causa muito maior sequela. Mas agora, gente, vamos ver o recadinho da nossa patrocinadora Fisioforma. Essa é a Antônia, que passou por uma transformação na Fisioforma. Foram 30 dias de tratamentos faciais e corporais da mais alta tecnologia, sem contar com acompanhamento nutricional. Ela perdeu quase 5 quilos, melhorou o aspecto da pele e hoje está muito mais feliz. Muito feliz, a minha pele melhorou quase 100%. Tá ótimo, meu corpo também, minha autoestima melhorou, meu esposo tá amando. Agende a sua avaliação na Fisioforma e torne-se também uma outra mulher.